Os que não têm e desejarem, fiquem de pé comigo, dando glórias ao nome bendito de Jesus. Quando nós lemos a palavra de Deus, tenho eu acompanhado desde ontem, quando aqui chegamos, companheiro pastor Takayama, que já pregou a palavra de Deus. Hoje mesmo ausente, mas lá no hotel, ainda acompanhei o pastor Fernando, o pastor Divancir, transmitirem a palavra de Deus. Antes de chegar, também tive como ver alguma coisinha acerca daquilo que os companheiros de ministério estavam pregando durante a semana. Mas eu confesso aos senhores que há mais de 4 meses, quando o tema deste congresso no início deste ano foi informado através do site dos Gideões Missionários, Missões até o Arrebatamento, confesso a todos os senhores esta noite que esta mensagem que eu irei pregar agora, ela está pronta e preparada há mais de 3 anos, e eu aguardava uma oportunidade em especial para transmiti-la aqui no púlpito dos Gideões. Como os irmãos são sabedores, nos últimos 3 ou 4 anos, eu sempre estou na manhã missionária. E manhã missionária nós temos uma dupla responsabilidade. Responsabilidade essa que eu louvo a Deus, que o pastor Cicino sempre tem nos confiado. E este ano confiou ao pastor Marquinho Feliciano, que irá pregar domingo pela manhã. Quando eu então olhei para o texto e para o tema escolhido pelo pastor Cezino, a este congresso e a esta festa em especial, eu disse: Deus, agora não tem jeito. Sexta-feira à noite, o tema do congresso é Missões até o Arrebatamento. Não tem como fugir. Vou ter que entregar a mensagem que o Senhor colocou em meu coração, e muito relutei para pregá-la. Mas hoje eu tenho convicção, certeza, segurança. Mais do que isso, estou percebendo que a unção é favorável, é propícia a transmitir verdades que precisarão ser ditas, tanto para nós que estamos aqui, como também para os que estão distante e longe, como também os que acompanharão posteriormente pelos DVDs. Olhem para mim, preste atenção. Seria quase desnecessário trazer biblicamente ou dentro da palavra de Deus, nos textos que conhecemos. Todos nós que aqui somos pregadores da palavra de Deus, conhecemos as passagens bíblicas alusivas, ausivas, que falam, evidenciam, ratificam, nos fazem entender que Jesus, em seu ministério, mesmo um ministério de apenas 3 anos e meio, e um dia no Monte das Oliveiras, quando em sua ascensão, posteriormente a sua ressurreição, deixou todos nós alertas e tendo a convicção que o mesmo Jesus que estava sendo ascendido e tomado aos céus, há de vir a segunda vez para arrebatar esta igreja. E aí então estaremos sempre como o Senhor. Olhando para a Bíblia Sagrada, eu percebo que dentre todas as 318 profecias vivas ou alusivas à volta eminente de Jesus no Novo Testamento, eu poderia citá-las uma após a outra e todos nós nos alegraríamos, porque é Bíblia Sagrada. Mas eu percebo que eu tenho mais do que isso para informá-los, para dizer-lhes, para lhes apresentar como mensagem, como revelação e como palavra de Deus. Por esta razão, vou citar pelo menos 3 delas para fazer você compreender e também entender que a volta de Jesus está muito mais próxima do que os senhores imaginam. É nossa responsabilidade informar a igreja. Infelizmente, nos dias em que vivemos, e é por isso que eu louvo a Deus mais uma vez, pastor Cicino, pelo tema escolhido para esta festa. Nos dias em que vivemos, já quase não ouvimos mais os pregadores, e eu me incluo nisto, porque também sou pregador do Evangelho, falarem acerca da volta de Jesus. Lembro-me não muito distante de quando aceitei a Jesus. Creio que o companheiro pastor Adeildo lembra também no nosso início de fé, que nós, quando ainda aceitamos Jesus, jovem na igreja, eu ainda jovem servindo a Deus, antes de casar-me com a Sinara, líder de mocidade ainda novo, que buscava
buscava a Deus instantâneo e com muita vontade, dizendo: Deus, um dia quero ser pregador da palavra. Quantas não foram as vezes que eu fiz caravana na nossa igreja para ir ouvir o pastor Takayama pregar lá no nosso estado do Paraná. O senhor recorda perfeitamente, pastor Takayama, as mensagens que nós ouvíamos. Entre 4 mensagens, 3 eram acerca da volta de Jesus. Não distante, o próprio apóstolo Paulo, quando escreve suas 13 cartas paulinas, dentre as suas cartas, que são cartas para a igreja, teológicas, de revelação e de cunho profético, Paulo nunca deixou de escrever uma epístola sem lembrar-se de que a volta de Jesus teria que acontecer. Eles tinham tanta fé e tanta convicção nisto, que esperavam a vinda de Jesus já para os seus dias. Mas os tempos foram passando, as épocas são outras, e nós, infelizmente, que somos a geração do apagar das luzes, somos a geração da dispensação do arrebatamento, estamos com as costas viradas, estamos com os ouvidos fechados, estamos com os olhos cerrados para esta tão grande verdade. Mas eu tenho uma palavra dos céus para os senhores esta noite. Satanás queira ou não queira, os demônios do inferno gostem ou não gostem, os reis desta terra achem bom ou achem ruim, os governantes, os primeiros ministros, os países de países, os presidentes de países democráticos, os homens que detêm o poder político, econômico e religioso deste mundo, os seus 6,5 milhões de habitantes, 6,5 milhões de habitantes, queiram ou não queiram, gostem ou não gostem, Jesus Cristo, o Senhor desta igreja, Ele prometeu para cumprir, Ele vai voltar para arrebatar, para raptar, para levar a noiva do Cordeiro. Os que acreditam que este dia está chegando, faz um pouquinho de barulho para deixar Deus alerta lá em cima no céu. Olhe para mim e preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. O primeiro sinal alusivo acerca da volta de Jesus, chamo ele de sinal natural. Pastor Paulo Marcelo, que sinal natural é este? O próprio Senhor Jesus, quando está pregando seu sermão escatológico em Mateus capítulo 24, e preparando os seus discípulos e também esta igreja para o dia em que estávamos vivendo, eu percebo aqui algo tremendo e maravilhoso. Quando Jesus diz no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, a partir do versículo 6, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assustei, porque é necessário, é mister que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Jesus está falando, Jesus está dizendo unicamente algumas das coisas que estão acontecendo nos nossos dias. Se eu fosse recordar os últimos 5, 3, 4, 10 anos, seria exagero, seria desnecessário. Então vou retroceder para apenas 2 meses. Por que não dizermos 45 dias do mundo que estamos vivendo, para poder ver estes sinais cumprindo-se em nossas vidas e no mundo em que estamos vivendo? Há poucos dias atrás, todos nós ficamos impressionados com os tremores que aconteceram na Europa, mais precisamente na Itália, onde 100.000 pessoas ficaram desabrigadas e mais de 200 mortes aconteceram naquele país. Mas pastor, terremoto acontece para todo lado e todo dia. Nisto não é sinal, é mais do que sinal. Jesus disse pestes e terremotos. O mundo de hoje, se você sair daqui deste congresso e chegar aí no hotel, na casa onde você está, e entrar em qualquer veículo de comunicação, internet, televisão, a única notícia em ênfase que você ouvirá é um sinoma, ou mais do que isso, um assustar da humanidade, da OMS e do mundo que vivemos, pela necessidade de conter o início de uma pandemia. Pandemia é quando deixa de ser uma epidemia
epidemia. A OMS disse que de 1 a 6, a gripe suína está em nível 5, 331 casos até hoje à tarde, 149 mortes até ontem. Ah, meu Deus do céu, quando olhamos para a Bíblia, começamos a perceber que estes sinais estão diante dos nossos olhos, sinais naturais. Não precisa ser um escapólogo, sinais naturais, não precisa ser um conhecedor da exegese hermenêutica bíblica, sinais naturais, não precisa fazer seminário bíblico para saber e entender que eles estão às nossas vistas e aos nossos olhos. Basta somente conhecer um pouquinho dos acontecimentos do dia em que estamos vivendo. Estamos em uma terra que está no seu limite. Percebemos que a densidade demográfica deste mundo está crescendo assustadoramente. Em pouco tempo, em menos de um século, lá pela década de 60 do século passado, nós lembramos perfeitamente que este mundo tinha aproximadamente 5 bilhões de pessoas. Em menos de uma década, este mundo cresceu assustadoramente e hoje nós temos mais de 6 bilhões e meio de pessoas nesta terra. Daqui a poucos anos, até o ano 2012, este mundo terá 7 bilhões de habitantes consumindo, tendo que tomar água potável e tendo que achar comida para este povo todo. Os cientistas dizem que 4,4 pessoas nascem todos os dias, ou seja, a cada segundo